Olá! Sabe aquele estado de quietude, de tranquilidade, de não violência? Você também busca uma harmonia para a sua vida, para o bem-estar? É isso que muita gente quer, a paz. A paz é o tema do nosso programa de hoje. Estamos chegando ao final do ano, época que pensamos mais sobre isso, especialmente no Dia Mundial, 1º de janeiro. Então a proposta é que a gente reflita sobre esse tema tão desafiador. Que paz é essa que buscamos e que muitas vezes não vemos? Será que ela se refere somente aos conflitos lá existentes pelo mundo, como Israel versus Hamas, Rússia versus Ucrânia? Ou será que tem conflito aqui, na mente da gente, que nos impede de sentir a paz? É um papo filosófico, histórico, psicológico também, não? Por isso, nós convidamos o historiador Hugo Cavalcante. Ele tem formação em psicanálise, mestrado em filosofia e ciências das religiões. Então, eu convido você a ficar com a gente a partir de agora, porque está começando mais um Câmara Aberta para você. Hugo Cavalcante, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Michele. Então, vamos lá. O que é uma cultura de paz, professor? Quando a gente pensa em cultura de paz, a gente tem que primeiro pensar no que significa a palavra cultura. A palavra cultura, ela vem de cultivo, de cultivar, colere, né? Era utilizado durante muito tempo nos aspectos agronômicos e só depois é que vai se caracterizar como uma construção humana. Então, para a gente elaborar uma cultura de paz, nós temos que deixar com que a nossa vivência, ela seja exatamente uma prática da paz. Então, uma cultura de paz significa a gente gerar uma rotina onde as pessoas prezem e valorizem a paz. O que não é muito fácil, visto que cada ser humano pensa de uma forma diferente, mas vivemos numa sociedade muito diversificada. Exatamente, nada fácil, bem desafiador. Quais são hoje, na sua visão, os aspectos que mais impedem a conquista da paz? Se falarmos dentro de um contexto político, de um contexto aí social, das guerras, por exemplo, atualmente existentes. O filósofo Aristóteles, ele dizia que nós somos um animal social, né? O zoon politikon, o homem é um animal social, né? O homem, por natureza, ele busca conviver com outros seres humanos. Só que nesse convívio é que vai ser gerado problema, né? A palavra política, como você fala, né, se refere a polis, a cidade, e é justamente esse espaço onde nós convivemos. Mas não é muito fácil a gente conseguir conviver com pessoas que pensam de maneira tão diferente da nossa. E que têm interesses diferentes também. Exatamente. E aí a gente pode se remeter a outros pensadores. Por exemplo, o Rousseau, ele falava de um estado de natureza relativamente bom, né? Mas porque o homem vive isolado. A partir do momento que o ser humano ele passa a conviver com outras pessoas, é que começa tudo a degringolar. Então ele diz que ali vai nascer a inveja, o ciúme, a cobiça. Ele até tem uma obra chamada Origem da Desigualdade entre os Homens, que ele fala que quando o homem cercou um território e disse isso pertence a mim, começou toda a confusão. Porque ele encontrou gente suficientemente inocente que acreditou nessa fala, nessa narrativa, e essa pessoa começou a dominar as outras. Então, dependendo da perspectiva, da época, do pensador, a gente pode ter aí diversas matrizes para falar sobre o porquê desse problema. E quais os aspectos pessoais que nos levam a perder a paz, assim, na sua visão? Quando a gente sai do espaço macro para o micro, a coisa parece que se complica ainda mais, né? A gente, em pequenas ações, pequenas atitudes, percebemos, né, a falta de paciência. Parece que aquele que pensa diferente de mim é um inimigo. Só você vê no trânsito, por exemplo, alguém que entra sem dar seta, alguém que freia bruscamente ou que ultrapassa o sinal vermelho, isso já nos irrita. Mas perceba que as pessoas que cometem esse tipo de infração, elas não estão muito preocupadas. Essas pessoas que agem de uma maneira a não seguir as regras sociais, elas não estão muito ligando para isso. Quem se irrita normalmente é aquela pessoa que segue as regras, que fica indignada quando algo desse tipo acontece. Então, quando a gente fala da esfera micro, ou seja, em cada pessoa, vai ser muito difícil, porque tem pessoas que realmente gostam da guerra. Existe aí também um aspecto ideológico muito forte, né? Dependendo do lugar que você viva, do momento, de quem governe. Então, isso pode inflar em você também uma sensação de que todo aquele ódio reprimido, ele pode ser externado. Então, se você tem, por exemplo, um governante que estimula a violência, estimula a discórdia, você vê alguém ali que lhe representa. Então, você acha que está no direito de poder, por exemplo, agredir os outros. Aquilo é extraído de você como um reflexo.
Isso não quer dizer que você era uma pessoa boa e passou a ser má. Mas existe algo em nós, e ali Maquiavel já falava isso, Thomas Hobbes também, eles têm uma visão de que o homem, ele é um ser dotado de várias paixões. Mas essas paixões muitas vezes são negativas. Então nós temos inveja, nós temos cobiça, nós temos ganância. A gente sempre procura se preservar, mas muitas vezes para nos preservarmos a gente acaba destruindo o outro, né? E aí existe um conceito de liberdade geral que fala que a ação livre é toda ação que não prejudique o outro ou a coletividade. Então, a maior parte dos autores liberais, eles falam nesse sentido. Até mesmo John Locke, John Stuart Mill, eles não vão dizer que liberdade é fazer tudo aquilo que você quer. Isso não existe, porque nós vivemos em coletividade. Então, toda ação que eu faço, que está dentro do campo da ética, ela é sempre uma ação com o outro. Então, por exemplo, quando falamos do termo corrupção, você não consegue ser corrupta sozinha, porque o próprio termo diz que é você romper com o outro. É uma ruptura com outra pessoa. Então, o meu exercício da liberdade também envolve o outro. E aqui não vamos cair no engano de achar que a minha liberdade termina quando a do outro começa. Porque aí eu perco a minha liberdade e só ele que tem. Na verdade, a minha liberdade tem que caminhar junto com a liberdade do outro. Porque assim você vai ter uma sociedade mais coesa. Sem ferir ninguém. Exatamente. Aí você tem uma sociedade mais coesa. O que gera uma confusão hoje, porque muita gente acha que liberdade é fazer tudo aquilo que dá na telha, para falar uma linguagem mais popular. E liberdade nunca foi isso. Seguir as regras, mas também aquela sensação de indignação que é de quem não segue, mas também não é fiscalizado por isso. Acaba fazendo com que se tire um pouco desse paz no contexto pessoal e social. Isso. Durkheim, que é foi um sociólogo, ele falava da questão da coesão social. Né? Então, assim, eu vivo numa sociedade que tem diversas regras. Mesmo que eu não concorde com elas, eu aceitei viver aquela sociedade. Então, eu tenho que seguir as regras. Outra coisa seria eu questionar o que está estabelecido na regra. Isso eu posso fazer um questionamento, eu posso até levar uma pauta para os vereadores, deputados votarem sobre isso. Tentar mudar. Isso. Mas assim, enquanto eu estou vivendo naquela sociedade e aquelas regras estão definidas, eu vou ter que segui-las, concordando ou não. O Kant, que foi um filósofo alemão do século XVIII, ele dizia que a ética é um dever moral. E quem faz as leis são homens racionais para seres racionais. Claro que nós não temos uma Constituição perfeita, mas sem ela a coisa seria bem pior. Bem pior. Guerras civis entre nações, áreas de conflito sempre existiram, professor. Mas depois da globalização, da transformação digital, elas passaram a nos gerar imagens assim, muito fortes, de uma realidade nua e crua. Isso instiga ainda mais o ódio e as ações que brigam contra a paz? É muito comum a gente encontrar uma espécie de polarização toda vez que há uma guerra. Parece que eu tenho que tomar uma posição. Partido, né? Eu defendo o Hamas, ou defendo Israel, ou defendo a Rússia, ou defendo a Ucrânia, como você falou no começo. Mas poucas pessoas tentam compreender o que é o conflito, sua origem, sua história, o porquê. É um conflito baseado em religião, é um conflito baseado em posse de terra, tem um caráter econômico. Será que é o petróleo que está ali, que tem interesse de algumas nações ocidentais? E outra coisa importante também é a gente saber qual veículo de comunicação a gente está pegando a fonte. Né? Porque muitas vezes você tem ali uma reportagem que é dirigida, tendenciosa, que vai mostrar um lado, né? Um aspecto. Então, aquela ideia hollywoodiana de dizer os mocinhos contra os bandidos, né? Fica muito característico isso no cinema, né? É só a gente lembrar que existiam os filmes de faroeste, né? Que colocavam ali como se fossem os guardas dos Estados Unidos, os soldados, como os mocinhos. E os povos originários, que chamam equivocadamente de índios, né? Eles eram os vilões da história. Então nós temos que matá-los para levar a civilização. Isso é um tipo de discurso que é uma prática muito antiga e que até hoje se faz, né? Nós vamos levar a civilização para onde não há. Onde há a barbárie, a selvageria, nós vamos levar a civilização. Você falou em comentários da internet, professor Hugo. Então, a gente vê muitos conflitos nas redes sociais. É um lugar que paz passa distante. Ultimamente, a gente vê muito isso. Comentários agressivos, alguns até criminosos, que acabam tirando a paz dos usuários. Como refletir isso? Qual a hora de se distanciar um pouco disso para manter uma paz interior? Essa pergunta é muito boa porque nos leva a desmistificar uma ideia de que a rede social é um espaço público de discussão. Não é um espaço público, é um espaço privado. Porque as pautas ali já estão definidas. O que as pessoas vão fazer é tecer seus comentários acima de pautas que não foram eles que escolheram. Então ali não é um espaço público de discussão, né? Primeiro ponto é esse. E a gente tem que entender
é que como as pessoas elas podem fazer perfis falsos para poder destilar seu ódio, né? Aquilo que eles chamam de liberdade, né? Teve gente que já dizia assim, não, qual é o problema de se ter um partido nazista? Ou qual é o problema de eu falar mal de pessoas negras? É a minha forma de pensar. É a minha forma de pensar, e aí se você vai proibir isso, eu estou sendo censurado, eu estou sendo cancelado. Quer dizer, falta ali uma compreensão dos conceitos. Né? Coisa que as pessoas parecem que não se esforçam para fazer. Né? É muito mais fácil pegar tudo mastigado, tudo pronto, e ali eu simplesmente vou retratar uma posição minha, que até foi interessante que os gregos eles chamavam isso de opinião. Né? Opinião é um termo doxa, né? E nós temos palavras como paradoxo, heterodoxo, ortodoxo, que vem disso. Né? Então, doxa é opinião, mas a opinião é aquilo que qualquer pessoa pode ter. Mas na Grécia se valorizava muito o argumento, o conceito, né? As teorias. E as pessoas parecem que abandonaram essa ideia das teorias. E com as redes sociais, mais ainda, porque você pega ali qualquer coisa na rede social e toma aquilo como uma verdade absoluta. Né? Já teve situações assim, esdrúxulas, onde as pessoas pegaram informações de um pensador, de uma pensadora, e aquele pensamento não tinha nada a ver com o pensador ou pensadora. Então é muito fácil você pegar foto, distorcer aquilo uma tudo. foto de alguém, joga uma frase e diz, é de fulano. E as pessoas vão acreditar, vão propagar isso. Porque os pensadores de hoje, da contemporaneidade, eles se solidificam as opiniões dele pelo Google, né? E não pela leitura mais aprofundada de uma temática na qual ele se propõe a comentar. Tem pessoas que ainda têm esse esforço, né, de fazer leituras, de comprar livros físicos, né, de realmente tentar compreender o pensador, escutar o que o pensador fala e não simplesmente sair dando Google e pegando qualquer informação que não é verídica. Isso é fonte geradora de muito conflito. Muito. Passa longe da paz, né, professor? Exatamente. Estamos conversando aqui com o historiador, filósofo e psicanalista Hugo Cavalcante sobre a paz. É hora do intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Até já. É de lei. É de lei. Você sabia que quem doa sangue para órgãos de saúde tem direito à transfusão sem a necessidade de buscar por doadores? Se é de lei, é da Câmara Municipal de João Pessoa. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade, as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre a paz, com o historiador, filósofo e psicanalista Hugo Cavalcante. Hugo, tem como pontuar a dualidade daquelas pessoas que dizem encontrar a paz na religião, numa conexão espiritual, mas na prática acabam se contradizendo? Isso é muito comum hoje em dia, né? Mais do que deveria ser. Claro que cada pessoa ela pode encontrar paz em diversas formas, né? Pode ser numa religião, pode ser... É um caminho muito individual, né? É muito individual, né? Às vezes a pessoa procura paz numa religião e quer levar você junto com ela e você diz, não, mas eu não quero, eu não preciso, eu não sinto que ali esteja a paz, eu posso encontrar em outro lugar. Às vezes em leituras, viagens, cada um encontra uma forma diferente, né? E aí nós temos um fenômeno que é muito comum aqui no Brasil, né? Em outros países também, mas aqui é muito comum, já que a gente vive aqui, que as pessoas o tempo todo estarem falando de paz, de Deus, de concórdia, e essas pessoas, na verdade, fazem tudo ao contrário, né? Aquilo que nós chamamos de moralismo, né? A expressão falso moralista, ela não existe, porque todo moralista é falso. Porque uma coisa é você ter práticas morais, onde você faz na sua ação, não na sua fala, no seu discurso. Então, você é moral nas atitudes.
Então tem muita gente que adora vender uma imagem de bom samaritano, quando na prática fazem coisas assim totalmente contraditórias daquilo que pregam. Só esse ano, 87 representantes religiosos foram presos, e quase todos por crimes sexuais. Então, pessoas que estão ali, que se dizem enviadas de Deus, mensageiras de Deus, que na verdade não passam nenhuma mensagem de paz, de concórdia, de harmonia, mas que fazem tudo ao contrário. Então, há uma diferença, uma distância muito grande entre aquilo que é falado e aquilo que é praticado. Então, se a gente quer realmente ter uma postura ética diante da vida, ela tem que ser nas nossas ações e não na nossa fala. Por exemplo, a cultura do cuidado para com o outro, pode ser um percurso para a paz? É um percurso interessante, é um percurso trabalhado muito na filosofia. Vou citar 2 pensadores contemporâneos, um alemão e um francês. O alemão foi o Martin Heidegger, que ele tem um termo alemão chamado Sorge, e esse termo significa justamente o cuidado, né? E depois o Foucault, filósofo francês, psicanalista também, o Foucault fala do cuidado de si, que é uma retomada, um conceito que existia no templo de Apolo lá na Grécia Antiga, que era o conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer a si mesmo é você olhar para dentro de si. Só que Foucault fala o seguinte, não basta a gente olhar para dentro de si, nós temos que cuidar também de nós. E cuidar de nós implica em cuidar do outro. Então, a partir do momento que eu lhe respeito, que eu lhe trato bem, eu estou cuidando de você. Mas ao cuidar de você, eu também cuido de mim. Eu cuido da minha imagem, da minha saúde, eu cuido para educar meus filhos, eu cuido das relações que eu vou manter com as pessoas. Então, isso é muito importante. Veja que hoje em dia, quando alguém faz uma coisa que é considerada correta, vira manchete, vira notícia. Mas ele está fazendo o básico. Então, é muito comum a gente valorizar justamente o aquele oposto. agente de limpeza que encontra um dinheiro ou uma bolsa que devolve. Vira santo. Deveria ser uma praxe. É normal. Isso era para ser normal. O dinheiro não é meu, então eu vou devolver. O rapaz do caixa me passou o troco a mais, eu devolvo, porque aquele dinheiro não é meu. Mas quando você faz isso, você anuncia, você publica, porque você quer um reconhecimento. Então, não adianta nada também eu ter essas ações virtuosas se eu não tenho um reconhecimento dessas ações. Então, há uma busca também desenfreada para mostrar para as pessoas eu sou honesto. Ou por uma fala falaciosa, mentirosa, ou por uma prática que eu tenho, mas se ninguém vê, não vale a pena, porque aí não vai ter o reconhecimento sobre as minhas ações. Você falou uma coisa interessante, citando Foucault, que foi a questão do autocuidado, que hoje é algo que muitas pessoas se esquecem, especialmente mulheres, né, que estão redescobrindo esse tempo para destinar para o autocuidado, né? É interessante você dizer isso citando um pensador antigo. Esse autocuidado, ele traz paz interior. Isso. E nada melhor do que você se sentir bem. E aqui não é simplesmente uma questão de estética, é uma questão principalmente de saúde mental, de posicionamento no mundo. Porque o autocuidado é amplo, Isso, né? é amplo. A maneira como você trata o outro, a maneira quando você chega no seu ambiente de trabalho, se você tem uma boa atmosfera, o trabalho provavelmente vai acontecer de forma muito mais agradável. Se você chega num ambiente de trabalho onde tem conflito, a pessoa fala mal do outro e você está ali por obrigação, olha feio, finge que não lhe escuta, então aquele ambiente vai ter uma energia muito negativa. Então, quando você cuida de si, como Foucault fala, é também cuidar do espaço que você está, das pessoas que você se relaciona, da família, dos amigos, e aí você tem uma paz interior. E aí você se torna aquela pessoa que é agradável. Que aí você chega, você anima o ambiente, porque sabe que você não vai estar mentindo, que você não vai estar falando mal de ninguém pelas costas, então é agradável trabalhar com você. E esse cuidado faz com que o ambiente seja um ambiente de paz. É claro que, assim, se cada um fizer uma parte, não sei se o resultado vai ser esse, porque a gente sabe que nem todo mundo vai fazer a sua parte. Com certeza. No campo dessa paz pessoal, o que você diria que era importante para exercitar? Pensando não só na gente, mas também às vezes, todos nós somos educadores, você é professor, mas todos nós somos educadores dentro da nossa própria casa com filhos. Né? Como exercitar? O que você diria que era importante como ações práticas, além desse autocuidado? A questão aí se torna mais individual, né? Porque talvez uma coisa que funcione comigo não funcione com outra pessoa. Né? Então, tem gente que procura fazer meditação, faz yoga, tem gente que vai para a religião, como a gente falou agora há pouco tempo, tem gente que gosta de viajar para desopilar um pouco, às vezes a pessoa está muito atarefada e ela pensa no trabalho, 100% do seu horário é trabalho, ela não consegue sair daquele ambiente e aí quando ela vai tirar férias, ela passa 2 dias e ela não aguenta as férias. Ela simplesmente não sabe mais lidar com o tempo livre. Desacelerar. Isso. E por quê? Foi exigido isso dela. Tem um pensador contemporâneo, sul-coreano, chamado Byung-Chul Han, que ele fez toda a sua formação na Alemanha, e ele diz que nós vivemos uma sociedade do cansaço.
Então é tanta cobrança que existe, não só cobrança do outro sobre nós, mas de nós sobre nós mesmos. Então a gente se cobra o tempo todo. Parece que se eu tomar 30 minutos para descansar no sofá, parece que eu não estou produzindo. E se eu não estou produzindo, eu não presto. Né? Usamos aquele termo, né? Vagabundo. Gente, o ócio também é importante. É muito importante o ócio. Sentar no sofá e assistir qualquer coisa ou não fazer nada. O ócio é a administração do lazer, né? Na Grécia Antiga, o ócio era muito importante, né? Você tinha um tempo livre para refletir, até para melhor agir. Hoje nós não temos o ócio. O que é que nós temos? É produção. Então o que é que a gente faz? A gente normalmente não produz, a gente reproduz uma coisa que já veio pronta para nós. Então, esse tempo livre é um tempo também para se cuidar e encontrar essa paz. Agora, não existe uma fórmula pronta, apesar de muita gente tentar vender essa fórmula, né? Faça isso que você vai ser feliz. Faça isso que você vai encontrar o amor. Faça isso que o resultado está garantido. Não, porque cada um de nós somos diferentes. Religião tal é melhor do que religião tal. A terapia tal é melhor do que a terapia... Isso. Não é assim. A impressão que dá é que cada um vai se encaixar. Isso. E vai encontrar o equilíbrio. Porque paz é equilíbrio. E aí você tem que buscar. Você diria que paz é equilíbrio? Sim. Não existe paz sem equilíbrio. Os estoicos também falavam disso, né? O estoico era um grupo de pensadores que diziam que nós temos que suportar as adversidades. Hoje, sei lá, o pneu fura. Pronto, acabou meu dia, acabou meu fim de semana, acabou minha vida ali. Eu me irrito, eu perco a paciência, eu ofendo pessoas que estão próximas a mim, meus familiares. Então, para eu buscar o equilíbrio e ter a paz, eles tinham um termo para isso que era chamado ataraxia, que é a ausência de perturbação. Então, para eu me manter tranquilo, para eu me ausentar de perturbação, eu tenho que entender que essas adversidades elas vão acontecer independente da minha vontade. Agora, o que eu tenho que trabalhar é como eu vou lidar com essas adversidades, como eu vou saber lidar com esses obstáculos. Claro que os estoicos, na época deles, não tinha trânsito, não tinha carro, então talvez fosse mais fácil. Professor, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria saber do senhor se a paz é um caminho para se ter esperança e que o senhor deixe uma mensagem de paz aqui para a gente. A mensagem de paz vai ser mais complicada de deixar, mas vamos tentar. O Kant, ele tinha um livro chamado A Paz Perpétua, né? Que é essa ideia que tentou ser concretizada com o papel da ONU, né? Depois das guerras mundiais e tentar estabelecer a paz entre as nações, não haver mais guerra. Mas na prática não deu muito certo, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial até hoje, nós tivemos, assim, dezenas de casos de guerra espalhados pelo mundo, em todas as regiões. Então essa proposta parece que ficou só na teoria. Por quê? Porque na prática você tem interesses ali que são de Estado, interesses políticos, interesses econômicos. Então, para mim, todo lado de cada TV, olhando o cenário de guerra, eu me questiono e digo assim, para que essa guerra? Para que essa estupidez? Por que as pessoas estão se matando? E veja que a guerra é um conflito entre dois líderes que mandam pessoas à guerra que não tem nada a ver uma com a outra, elas não se conhecem, mas elas vão se matar. Por conta dos desejos e anseios de alguns governantes. E ali pode ser pode ser a relação de poder. Eu quero economia, eu quero dinheiro, eu quero status, eu quero reconhecimento. Não importa, mas sempre vai ter um motivo que vai fazer com que esses líderes entrem em conflito. E aí, quando a gente espera pela paz, infelizmente ele está no campo da esperança mesmo. Porque quando você espera demais e não toma ações concretas para resolver o problema, a gente sempre vai ficar na esperança. Então, talvez o que a gente deva ter é não esperança na paz, mas fazer alguma coisa de prático para que ela realmente aconteça. E isso já é uma grande mensagem, porque a paz, ela tem muita simbologia que o mundo dá. Por exemplo, o branco da camisa do professor, eu já não estou de branco. Mas todas essas são simbologias. Na realidade, o que importa é essa atitude de paz que provoca o equilíbrio, tanto no interior quanto na sociedade. A gente agradece aqui a presença do historiador, filósofo e psicanalista Hugo Cavalcante, com quem a gente conversou sobre a paz. E essa troca foi muito bacana, professor. Muito obrigada. Obrigado, Michelle. Para a semana a gente volta com outro programa, outro assunto para você. Até lá!